sua atenção, a sua participação, porque é um assunto bem interessante. Porque diante de muitas situações de insegurança que nós estamos vivendo, né, com tanta coisa acontecendo, né, por todas, muitas escolas por esse Brasil, é bom que a gente aborde esse tema em forma de orientação, né? Está acontecendo muita coisa com os estudantes e a gente muitas vezes se sente impotente, mas o que eu posso fazer? Aprenda. Né? Aprenda a ajudar. E é isso que nós queremos hoje na companhia do nosso filósofo e professor Tiago Pontes. Rita, muito boa tarde. E o tema nosso, conscientização contra a prática do bullying, é sempre bem-vinda, né? Não só no dia 7 que a gente passou, mas o ano todo, que não é um tema necessariamente atual. Ele se arrasta de longos e longos anos, longas e longas datas. E você no início do programa mencionou sobre Jesus, né? Se a gente pegar o homem Jesus, a pessoa, o ser humano Jesus, ele teve um pai, teve uma mãe, né? Teve lá a sua educação, valores, princípios, limites, para assim se crescer, se formar enquanto homem, e aí aos 30 anos de idade, obviamente, deixou todo o legado. Mas ele se fez criança e teve a educação vinda dentro de um lar, dentro de uma família. E passou por essas ofensas, essas brincadeiras de mau gosto, perguntas capciosas para tentar pegá-lo. E muitos jovens hoje em dia também, né? Crianças estão passando por isso. E é bom que a gente entenda, né, na conversa hoje com o Tiago Pontes, que não é todos os problemas, né, que são considerados bullying. Vamos entender isso então, Tiago? Vamos, para você que está em casa nos acompanhando, o termo bullying, né, americano, diz respeito a um valentão. Então a gente tem como característica alguém que persegue constantemente uma outra pessoa. E a gente pode colocar aqui a palavra ameaça. Nos dois âmbitos, esse valentão ele ameaça a vítima e ele pode se sentir ameaçado. Então o bullying tem essa característica. Se você está numa roda de amigos, e eu já leciono há alguns anos, Rita, se você está numa roda de amigos e entre eles se zombam, fazem brincadeiras, acredito eu que não tem problema algum, porque é uma troca ali de brincadeiras. Agora, e eles aceitam. E eles aceitam, ambos riem, estética, tamanho e por aí vai. Agora, seria uma tremenda covardia, e isso é o que acontece, infelizmente. Você tem lá um líder, porque o bullying não é praticado por uma pessoa, é um grupo que gira em torno de um líder. E esse líder, ele exerce essa perseguição constante, expondo a pessoa ali que muitas vezes não fez nada para merecer aquilo. E o que leva esse valentão a praticar o bullying? Aqui a gente pode destrinchar enormes reflexões, né? Eu estou lidando com isso na escola, refletindo sobre isso, dando aulas. E uma das questões que eu tenho levantado com os alunos, dá para a gente colocar psicanálise aqui agora, que é a questão de precisar ser notado, ser notada. Então... então isso pode acontecer. A gente está falando de valentão, mas pode ser uma valentona também. Uma valentona, claro, em ambos os sexos, não tem problema algum. Mas às vezes falta uma estrutura familiar, uma atenção dentro de casa e inconscientemente essa pessoa fala, opa, preciso ser notada. Então, ou a pessoa... Eu estava conversando com uma professora ontem, Dona Cleimar, um grande abraço. Às vezes a nossa profissão enquanto professor é um pouco falha porque o aluno que tira nota 10, às vezes a gente não elogia. Parece que ele fez, né, não fez mais do que obrigação. E aí o aluno que dá trabalho, que joga bolinha, que xinga, você vai lá e adverte, leva para secretaria, chama pai. Ou seja, querendo ou não, ele está sendo visto. Inconscientemente parece isso, eu preciso ser notado. Se eu tiro 10 e ninguém nota, então eu vou aprontar. Aí eu vou chamar sua mãe, vou na direção. Estou sendo notado, cheguei lá. Porque às vezes em casa ninguém me dá atenção. Às vezes não tem um pai presente, uma mãe presente. Isso independente de classe social, porque eu dou uma aula numa escola estadual de baixo nível, mas já dei aula em escola particular que também a pessoa tinha ali de tudo. Tinha aluno ali com 17 anos que já tinha um carro zero que o pai deu. Mas ele falava, professor, eu não o tenho presente no meu aniversário. Ele me deu um carro, mas ele não estava lá. E todos os anos isso se repete. Então não tem um padrão ali financeiro.
acontece a bel prazer em todo momento, em todos os lugares. Infelizmente, né, Tiago? Infelizmente. Mas como que a gente vai, então, identificar o alvo do bullying? Uma vez que essa pessoa quer ser notada e ela usa alguém como alvo para receber o respeito desse grupo que a segue, como a gente vai identificar? Como que esse alvo é identificado? Geralmente é uma pessoa quieta, né? A gente está focando, eu sou professor, né? A gente pode estar dando ênfase aqui numa sala de aula, no ambiente escolar, mas o bullying pode estar acontecendo em qualquer área, no ambiente de trabalho, dentro de uma própria casa. Geralmente a vítima do bullying ela é muito quieta, né? Às vezes ela não tem nem o poder, digamos assim, de se expressar, de se defender. Então aí falando agora enquanto um professor dentro de sala de aula, é bacana, é necessário sim o professor estar atento aos sinais. Uma pessoa muito quieta e você vê um outro grupo dando risada. É uma discussão, Rita, que dá o que falar isso, mas é importante colocar aqui. São dois pilares que não convergem, não caminham junto, infelizmente, que é o quê? A família e a escola. Então temos dois extremos que um aponta para o outro. É responsabilidade de quem? É da escola, que o professor está lá. Não, é da família que tem que educar. E fica nesse mimimi. E quem está no meio dos dois? Sofre, ninguém ajuda e sofre as consequências. Então eu acho assim, em casa tem que se educar? Tem que se educar. Grande filósofo Pitágoras já dizia, eduque as crianças para não punir os adultos. E o professor não pode fazer vista grossa. O professor, tô lá para ensinar português, matemática, química, mas eu estou vendo uma opressão, tenho a autoridade de chamar ambos, né? Você está sendo perseguido, né? Chama no particular, ou chama então a galera, galera, não é por aí, né? Empatia, se colocar no lugar do outro. Patos, né? Empatia de patos vem de paixão, de sentimento. Falta muito isso, eu acho. Quando a gente pensa em bullying, a gente já pensa na violência, como você mesmo citou, né? A gozação, aquela brincadeira de mau gosto, palavras que podem ferir. E aí muitas pessoas pensam assim, não, mas a agressão é pior, tem uns que apanham só porque não abre a boca, tem lá as suas dificuldades, as suas deficiências de todas as formas, não estou só falando de deficiência física, mas o que é pior? Essa agressão moral, né, que o bullying traz, ou a agressão física? Eu penso que os dois não são bons, mas tem um que pode causar mais dano? Acho que machucar, machuca-se. Isso é inevitável, né? Se for fisicamente, você vai ter que ir no hospital. Se for psicologicamente, você vai ter que recorrer a um psicólogo, um psiquiatra. Infelizmente, quem sofre o bullying pode ter também inúmeras manifestações. Se cala e guarda um trauma, às vezes chegando ao extremo de se suicidar, né? Tem um sociólogo chamado Émile Durkheim, um francês, ele fala assim, o jovem, ele não se sente enquadrado na sociedade, então ele desespera, ele não tem esperança, ele desespera. Não me sinto pertencente, não caibo aqui, nesse universo. No caso, por exemplo, a gente está falando aqui do ambiente escolar, claro, né? E você, como professor, tem esse olhar diferente sobre o aluno, você consegue notar a diferença de cada um, não só pela educação, pela postura de cada um, mas você sabe que muitas vezes acontece uma coisinha ali, o professor tem que estar mesmo atento, porque é diferente do ambiente. Porque no ambiente familiar, gente, entenda bem, pode acontecer isso? Pode, entre irmãos e alguma opressão, né? Porque um é mais queridinho do que o outro, enfim. Mas no ambiente escolar são muitos, às vezes contra um. Então, quando a gente pensa assim, muitos de um mesmo grupo brincando de maneira grotesca com tem outros observando. E aí a gente pensa assim, né? Esse também é conivente, porque ele também não está fazendo nada, é mais ou menos isso, Thiago? Omisso. Ele é omisso. Eu, quando pego uma sala, assumo uma sala em janeiro, fevereiro, né? Ou até o dezembro, lecionando, eu falo pro pessoal, me apresento e tudo mais, eu falo assim, se vocês verem alguma situação errada, e às vezes, né, a palavra é dedurar, não quer se expor, não quer dedurar, escreve num papelzinho e deixa na mesa do professor. Olha, fique de olho no Joãozinho, ele está muito quieto, eu acho que ele está sofrendo bullying. Olha, fica de olho na Mariazinha, no grupo dela, que eles estão fazendo mimimi.
oprimindo a outra. Então deixa um recadinho, né? Não seja omisso, cruza os braços e segue viagem. Denuncie. Seja no ambiente escolar, seja na empresa, manifeste-se. Então você vai estar sendo existe conivente. diferença? Você falou aí do Joãozinho, da Mariazinha, desculpa usar esses nomes, mas são nomes comuns, né, que a gente usa para fazer uma referência, não ficar só o menino e a menina, mas usando a referência. Mas existe diferença do bullying, tanto praticado por meninos quanto praticado por meninas? Eu acredito que não, Rita, porque machuca. De todo jeito machuca. Então acredito que é necessário as pessoas começarem desde criança, desde cedo, a terem um autoconhecimento para saber ali, os seus princípios, seus valores e não se deixar intimidar por estereótipos, por rótulos, né? Então, características comuns do bullying, estética, né? Aí eu, enquanto professor de filosofia, eu me pergunto, quem, cargas d'água, elaborou o padrão estético? Que tem que ser magro, alto, isso, daquilo. Aí, se você não se encaixa, você já é motivo de bullying. Sexualidade, gênero, altura e por aí vai. Então são inúmeros os fatores que, num estalar de dedos, dão margem a iniciar o bullying. E você falou agora há pouco sobre desesperança, sobre não ter esperança. Mas além disso, das pessoas acharem, não vai conseguir resolver, não adianta falar com a minha mãe, com meu pai, com a minha professora, com a minha diretora, porque não vai resolver. Mas existe também um problema que a gente tem que colocar na pauta de hoje, que é o medo. Medo de crianças, de jovens, de adolescentes, e que nós muitas vezes não vemos e o medo está lá presente. Como lidar com isso? O medo é uma característica de quem sofre o bullying e isso realmente paralisa, né? Se a gente pensar no ambiente escolar, é natural que a gente perceba que o aluno está com medo, por exemplo, se ele não vai às aulas, se ele falta na escola, ou com baixas notas. O aluno que era a nota 10 começa a ter a nota vermelha, fica muito quieto, então ele está lidando ali com medo. E como você bem se expressou, é necessário que seja ofertado a ele válvulas de escape. Se o professor for omisso, os coleguinhas visualizarem, também forem omisso, né? O diretor vê, for omisso, em casa ninguém dá atenção, porque hoje em dia está assim em casa, infelizmente, né? Se a gente voltar um pouco a fita lá, na época que não tinha internet, era o pai, a mãe e o filho vendo novela, jornal. Hoje tá o pai e a mãe, cada um num cômodo, o filho cada um num cômodo, né? Aí tem até o cyberbullying. Você conversa com a pessoa lá do outro lado do mundo, mas não tem um olho no olho. E esse olho no olho eu tô aqui, falta. você tá falando, mãe, olha, hoje aconteceu não sei o que na escola. Ah, claro, e tá aqui, não é assim? E o corpo fala, se você não tá atento aos sinais, você tá distraído com outra situação. A internet tem o seu lá o ônus e o bônus, mas infelizmente com fake news, as crianças hoje jogam muito, né? Então você vai lá e faz uma conta fake, às vezes pode até entrar um pedófilo, por exemplo, porque eles vão entrando. E é bom que os pais saibam, foi bom você ter falado disso, é bom que você, mãe, pai, avó, avô, madrinha, tio, você que cuida, é responsável por uma criança, existem... eu não vou falar, são sistemas, né? Que, por exemplo, eu, né, com 60 aninhos, bonitinha, lindona, consigo, através desses recursos tecnológicos da internet, ficar com o rostinho de 12. Entendeu o que eu quis dizer? Homens barbados perdem a barba, ficam com o rostinho de 12 e falando: oi, amiga, oi, amigo, nossa, que legal. E aí, gente, tem coisas muito sérias acontecendo, então você tem que saber, né? Já que ele falou da pedofilia, a gente está pensando nessa parte do bullying também, porque a criança vai se retrair, ela vai ficar numa situação diferente do dia a dia dela. Você tem que ficar atento ao que o seu filho e sua filha estão vendo, o que seu filho e sua filha estão acessando, o que seu filho e sua filha está aprendendo, gente, jogando. Tem jogos muito ruins e que estão levando as crianças por um outro caminho. Pelo amor de Deus, tanto na internet, né? Não adianta falar, não, eu vou dormir, e o filho só fica no quarto, não quero saber de convivência com a família. Corre atrás.
corre atrás porque o pai gatilho. e mãe tem que estar atento. Tem que estar presente, senão é um gatilho, é uma oportunidade para quem quer se aproveitar. E vamos fechar o nosso Claro. tema? Como o professor ou o pai deve agir nessa orientação, né? Qual o papel do professor nessa situação, principalmente porque o nosso assunto hoje são as escolas. Então, para você que nos acompanha em casa, se você é do ramo da escola, fique atento à sala de aula, observe os detalhes. Se você é um pai, uma mãe, como a Rita expôs, fique atento aonde seu filho está acessando a internet, o networking dele, dentro do emprego também. Não seja omisso, denuncie, se expresse. Né? Eu acho que o diálogo aqui é fundamental, fundamental. E nós não falamos, mas já que ele falou sobre o cyberbullying, uma coisa que tem acontecido entre os adolescentes é o cancelamento. E o que é isso, Rita, cancelamento? Um grupo, dentro dessa técnica do bullying, escolhe uma vítima, essa vítima faz parte de um grupo, ninguém conversa com ela no grupo, só que eles montam um outro grupo com todo mundo sem ela e a pessoa fica lá, fala, manda bom dia e ninguém responde, ninguém fala com ela, todo mundo fala entre si, mas não fala com ela e ela vai se sentindo cada vez mais sozinha, ou seja, ela foi cancelada pelo grupo, enquanto eles dão risada, a pessoa está sofrendo. Então, cuidado também com o cancelamento. Mostre para o seu filho e para sua filha que ela é a pessoa mais importante, ela é única no mundo, como todos nós somos, e que ninguém tem que ser igual a ninguém. O mais importante é dar amor, dar carinho, atenção e observar. Não é isso, Tiago? Olho no olho, no sempre. olho. Deus nos abençoe. É isso aí. Obrigada por você estar conosco, Eu que Tiago. agradeço. Um beijão para você que nos acompanha. Em especial, a vice-diretora Isabel, que muito me incentivou a estar aqui. E legal. E olha, a próxima vez que o Tiago vier, ele vai trazer o bolo. A Prometo. gente vai para o nosso intervalo e volta já.